Fala galera, hoje eu estou muito, mas muito feliz, porque nós estamos inaugurando hoje no canal um novo quadro chamado Bora Codar. E se você quiser montar um projeto comigo, é essa a sua oportunidade. Nós podemos montar um projetinho aqui falando sobre o melhor da tecnologia com Node, React, banco de dados SQL, VBA ou Excel para montar um projeto. E o melhor, esse projeto fica no seu repositório GitHub para você mostrar como portfólio para os recrutadores. Então, eu consigo te auxiliar, eu consigo passar um pouco da minha expertise, óbvio, também vou aprender muito com vocês, e nós podemos construir um projeto muito bacana. Você terá o link do vídeo e também terá um portfólio para você participar dos processos seletivos aí no mercado. Tá bom? Então, se você quer ter essa oportunidade, acesse a nossa aba aqui da comunidade para você conseguir ver o comentário com todas as regras que eu deixei, ou no próprio link aqui da descrição, eu também deixei para você preencher o formulário com seus dados e eu conseguir entrar em contato com você. Mas tem uma data limite, então presta atenção nas regrinhas que estão lá e não perca essa oportunidade. Estou aqui te esperando. Bom, hoje, como eu falei, nós estamos inaugurando esse quadro aqui, o Bora Codar, e nós já temos uma primeira participante, isso mesmo, que é a Mariana. E agora vocês vão conhecê-la e também vão aprender como lidar com front-end. Então, bora lá. Fala Mariana, tudo bem contigo? Tudo bem, e contigo? Como é que você tá? Tudo bem também, graças a Deus. E hoje então, você topou fazer o desafio para nós fazermos aí o front-end com o React, né? Nós vamos conectar num back-end aí e mostrar para a galera a realidade do mercado, né? Do dia a dia de um desenvolvedor, tanto back-end quanto front-end, os desafios que enfrento aí para desenvolver. E eu tenho certeza que vai ser massa. Eu já quero te agradecer aí por ter topado esse desafio. Muito bacana, nós trocamos uma ideia aqui antes das gravações e foi muito bom conhecer um pouquinho da sua história aí, dos desafios que você passou. E vou deixar um espaço aí para você se apresentar para o pessoal, você falar um pouquinho das suas aventuras aí e compartilhar com a gente. Bom, primeiramente é um prazer esse convite, Júlio. Eu te achei por acaso procurando como eu fazia uma API e cheguei no seu curso que é maravilhoso. Você explica muito bem. Eu falei com você isso, né? Aí a gente teve Obrigado. uma conexão. Não precisa agradecer, é verdade. E sim, meu nome é Mariana, como você já disse. Tenho 25 anos e atualmente eu sou estudante de engenharia de software. Eu tenho mais aptidão pelo front atualmente, porque para mim ele é mais fácil, porque eu estou vendo ali o que está acontecendo. Mas eu tenho muito interesse em aprender o back-end, em como é que as coisas funcionam por trás das coisas bonitas. E foi aí que eu fui parar no seu canal. Certo. E foi engraçado porque do nada, eu recebi uma mensagem ali no LinkedIn, né? Você mencionando sobre a parte de back-end, que você estava com um desafio aí para aprender. E eu fiquei muito feliz, é muito gratificante, né? Receber dos inscritos aí quando nós realmente conseguimos passar um pouquinho dessa vivência, então foi muito bacana. Eu fiquei muito contente. E você já me trouxe um pontapé inicial, inclusive, porque eu queria começar um quadro aqui no canal e sobre trazer alguns inscritos para desenvolver algo comigo. E, e foi direto, né? Você veio mencionando sobre o back-end e eu falei, olha, tá aí, uma pessoa de front-end que já tem uma experiência, então vamos acrescentar. E eu tenho certeza que isso vai ser muito legal para todos. No final eu vou deixar até o seu link, né, do seu GitHub para o pessoal também conseguir pegar o projeto, também quiser olhar, estudar, ou até te seguir lá também, né, para manter o network aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma troca bem legal. E sobre questão da sua trajetória, eu fiquei sabendo que você passou 2 anos fora, você me contou um pouquinho lá no Canadá, teve essa possibilidade, essa vivência, né? Que é um baita Sim. desafio aí, né? Cruzar as fronteiras. E, e É. o inglês também tá impecável, viu? Galera, pode chamar no inglês aqui que Não, mandou se bem. precisar de Conta um pouquinho inglês, pra eu gente. com certeza ajudo. Back-end ainda não, mas o inglês eu ajudo. Olha lá, ó. Sim, eu estudei por 2 anos, eu fiz uma college, 2 anos seria equivalente ao ensino superior técnico no Brasil. Eu fiz Computer Information Systems pela Holland College.
numa ilhazinha lá no cantinho do Canadá, chamada Prince Edward Island. E então essa experiência foi maravilhosa para mim. Mas como eu estava te contando, assim que eu terminei, aconteceu, né? O que aconteceu com Não Podemos Falar, porque desmonetiza o vídeo. E eu tive que retornar. E depois disso eu não toquei mais num código. Eu fui trabalhar de suporte em um hospital. Depois eu fui ensinar programação. Eu passei um ano inteiro sendo instrutora de programação para adolescentes. Mas eu não tocava em código por mim mesma. Eu só fazia o básico e a teoria. Então, recentemente, eu decidi que eu ia voltar a fazer de novo, voltar a programar, voltar a me interessar mais e entrar nesse mercado de trabalho. Então, eu estava falando, eu tenho um projeto pessoal que eu preciso fazer para ajudar minha família. E eu falei, nossa, eu preciso muito aprender a fazer isso. Como é que eu faço? Eu não faço a mínima ideia de como é que eu começo. Aí eu fui lá e me deparei com o vídeo, me deparei com o curso. E eu falei, nossa, é perfeito, é tudo que eu preciso para começar a aprender, para poder colocar em prática o que eu preciso fazer. Aí você falou do GitHub, me conecta no LinkedIn também, galera. Com certeza. Não, mas isso é legal. Uma das coisas que você está fazendo que é muito bacana, primeiro é buscar, né? Isso é muito importante, porque o mercado está em constante evolução e eu falo por mim mesmo que eu gasto não, eu invisto muito tempo com livros, estudando cada vez mais tecnologia, porque já é difícil acompanhar, é quase impossível acompanhar a tecnologia nos dias de hoje, mas você precisa estar por dentro um pouco do que acontece no mercado para você ser versátil e ter a possibilidade de entrar, independente de qual seja a empresa, você conseguir trazer resultados plausíveis, né? Mas é muito bacana essa experiência que você teve de 2 anos aí, principalmente ensinando programação, né? E também cruzando fronteiras aí até o Canadá. Ela é de grande prestígio, porque não é qualquer pessoa que consegue, então parabéns aí. Precisa de muita garra também, até por conta de uma outra cultura, língua, né? Fuso horário, tem uma série de questões aí que de fato impacta no nosso emocional, na nossa cabeça, até. Eu tenho certeza. E um dos motivos que eu larguei a programação na época foi por causa do emocional, porque eu era muito jovem quando eu consegui fazer isso. Então, o peso foi muito grande para mim, que eu só falei, não consigo mais olhar para programação, não, isso não é para mim, eu não quero, não dá. Aí depois a gente vai amadurecendo com o tempo, a gente vai conseguindo, criando mais casca. Aí eu falei, não, é isso sim, vai ser isso e tem que ser isso. E eu vou lutar até que seja. Legal. História de superação, hein? Muito Não bacana. muito, mas é. É sim, porque não é qualquer pessoa que cruza fronteiras assim, né? É bem bacana. Então, parabéns, continua nessa garra aí que é sucesso. E nesse momento, o convite foi para nós até criarmos um front-end com React, vai ser o pontapé inicial do canal. E até para motivar aqueles também que quiserem aparecer aqui no canal, quiser mostrar o que sabe aí na parte de tanto back-end, front-end, também em questão de serviços com cloud, são super bem-vindos, né? Não só nessa parte também, mas aqueles que mexem com banco de dados, VBA, podem mandar mensagem lá. Eu estou recrutando algumas pessoas aqui, né, para fazer parte, né? Isso é muito bacana para poder aqueles que têm experiência incentivar, mostrar um pouco do trabalho, aqueles que não têm também incentivar a entrar na carreira, colocar os seus conhecimentos em práticas. Eu também estou aprendendo e vou aprender muito aqui com essa construção também de front-end e vai ser uma coisa bem legal, uma troca e nós vamos evoluindo juntos aí, tá bom? Então, Tá bom. quer acrescentar mais alguma coisa antes de nós colocarmos de fato a mão no código? Não, só chamar a galera, chamar os seus inscritos, porque realmente dá nervoso. Eu estou morrendo de nervoso, não vou mentir. Eu nunca fiz isso, eu nunca falei para uma câmera assim. Mas o Júlio é super de boa, ele tá sempre contigo, então vem também. Aceita esse desafio aí, vambora. Obrigado. Agora eu fiquei lisonjeado aqui. Tá Vamos ótimo. vamos lá. Então é isso, bora pro código. Bom, Mariana, bora lá? Colocar a mão no código? Bora lá, bora lá.
Então explica pra gente aí, qual é o primeiro passo que você vai fazer? Bom, galera, a gente estava procurando um front para a gente seguir de base, porque eu não sou UX nem UI, eu não desenho, eu só coloco coisas bonitas em código. Então, é. A gente chegou no consenso que a gente vai usar essa tela aqui de inspiração. Eu joguei aqui no Figma certinho. Com a tela, eu achei essa paleta de cor, porque eu gosto muito de rosa. Então, a maioria dos meus projetos acabam envolvendo rosa quando são pessoais. Então, eu já coloquei aqui. E eu só queria mostrar que esse aqui vai ser a nossa tela para a gente começar. Deixa eu tirar ela aqui do lado. Para a gente começar com o meu VS Code. Eu já criei Sim. aqui no É, GitHub. o Minha legal, tela tá até desculpa te cortar, Mariana. O legal, pessoal, é o seguinte: vocês viram que ela não começou diretamente com a mão no código. Ela primeiro, ela pensou no que ela queria montar, ela escolheu um estilo e às vezes ela pode não ter tanta inspiração, ela pode buscar em outro lugar, ou às vezes ela pode criar o próprio dela mesma, tá? Geralmente tela de login não tem muito segredo, então no dia a dia, na companhia, ela fez exatamente o que se pede, foi correto. Ela primeiro olhou, avaliou o que ela queria, e agora ela está colocando em prática, definiu as cores, o modelo, porque assim fica fácil, ela vai olhar, ela já sabe o que fazer. Agora imagine se você pega, cria algo, e aí você não gosta do que você criou, e você vai tirar, fazer tudo para começar um novo projeto. Então isso é péssimo. Era só mais esse feedback mesmo. Então é uma boa prática isso que a Mariana fez. Ela primeiro avaliou o que ela quer, para depois ela executar. Então desculpa te cortar, Mariana. Nada, tranquilo. Isso é um gargalo também para quem faz front-end, para quem só faz front-end, para quem não faz a parte do design mesmo. Porque no trabalho a gente está acostumado a receber o desenho pronto e a gente só coda. Mas quando a gente vai fazer projetos pessoais, a gente não tem muito essa habilidade de desenhar do zero. Então é sempre legal ver, procurar lá no Pinterest, em sites que você gosta muito de usar, você estudar como é que a pessoa fez assim e dar a sua personalidade. Por exemplo, é uma tela de login simples, não tem muito o que inventar, mas a minha personalidade é gostar de rosa, então eu coloco um pouquinho do que eu sou no meu projeto pessoal. Na empresa você não vai fazer isso, mas no projeto pessoal você pode voar à vontade. Então é importante dizer que você não precisa saber desenhar para poder fazer um front. Você não precisa saber esquema de cor, nada disso. Geralmente no trabalho vem para você. Então, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o básico do básico para fazer essa tela, que seria Tailwind, TypeScript e React, que é o combo mais utilizado, o combo mais fácil de usar também. Só que para instalar, eu gosto, pessoal meu, eu gosto de usar o Vite, ou Vite, ficar melhor para você. Então eu vou usar aqui, eu estou olhando para outro lado por causa da tela, da minha documentação, porque eu ainda gosto de usar muito a documentação, mas eu também uso IA, tá, gente? Não pense que eu não uso, porque eu uso. Faz bem, né? Porque no mercado hoje a gente precisa muito da IA para poder acelerar o nosso, aumentar a nossa performance. Não Sim. é que nós colocamos a IA para fazer tudo por nós, né? Sem saber o que ela está fazendo. Não, nós precisamos entender o básico e a IA ela aumentar a nossa performance. Então isso é muito legal. Então realmente ela está seguindo o que é o dia a dia do mercado mesmo. Até E isso aí traz porque grandes ganhos, né? boa parte da IA é a gente resolvendo o problema que ela causou, então não estamos sendo substituídos. Então, gente, eu Exatamente. estou usando aqui com o Vite, ele vai ser mais fácil para mim. Eu estou colocando o nome do projeto, que é Login Page. Estou escolhendo ali o framework, que é o React. Mas se você for usar qualquer outro, é só ir na setinha para baixo ou para cima. Eu vou com TypeScript. E não, isso aqui eu não sei ainda o que é novo no último Vite, do Roll Down Vite. Só vou clicar e vou dar o yes, ele vai instalar para mim. Bom, assim que ele termina de instalar, ele já abre direto no nosso localhost. A porta do Vite é 5173. Então eu vou puxar aqui da minha outra tela para cá para mostrar. Que ele abre nessa tela aqui, que é para te mostrar que está funcionando. Tem um contador aqui que dizem as lendas que se você clicar o suficiente acontece alguma coisa, mas eu acredito que não.
Aqui vem a documentação e a gente começa a limpar um pouquinho o nosso projeto. Porque se você clicar aqui, nós temos ele. E ele já cria tudo para mim. Ele cria o gitignore, ele cria já as pastas do Node, o packed.json. Mas existem algumas coisas que a gente tem que fazer. Deixa eu tirar aqui da minha frente um pouquinho o terminal. E ele vem com algumas coisas prontas, tipo o app do CSS. A gente pode deletar ele. Aqui no index, a gente pode deixar ele vazio também. Quando eu atualizo, ele já atualiza, ó. Ele já vai tirando para mim. Eu não sei se tem como eu colocar do ladinho, seria legal. E aqui, no meu app, eu já posso tirar tudo que tá dentro. Posso tirar também os imports que não vão ser mais necessários, nem essa constante. Não preciso desse e também não preciso desse aqui. Bom, eu vou agora instalar o Tailwind. Estou aqui com a documentação do Tailwind, porque ele é diferente, tá? Para instalar quando você usa o Vite ou quando você só usa o Tailwind. Então, é importante ver na documentação se você vai escolher usar o Vite ou não. Com o Vite, a gente vem no CD. Eu tenho que primeiro dar um CD para entrar no meu documento de login. E agora sim eu posso usar o npm. Então eu vou para npm install, Tailwind CSS e o @tailwind CSS e Vite. Aí a gente volta a esperar um pouquinho de novo. É isso aí. Enquanto nós esperamos, Mariana, por exemplo, o que acontece? Nós vemos que o CSS ele traz o estilo para a página. Aí você está usando o Tailwind. Qual que é o ganho? Explica para a galera que está entrando. Qual que, além da facilidade, o que você vê mais assim? O que levou você a usar mais ele? O que me levou a usar o Tailwind foi definitivamente o inline. O inline para mim é mais fácil de entender e mais fácil de personalizar. Não, e fora que facilita, né? Porque você consegue fazer tudo ali já na mesma linha de código que você está fazendo o HTML, você consegue fazer o CSS junto, né? E eu acredito que deixa menos perdido a gente, porque quando a gente usa o CSS, a gente tem que ir lá no documento, aí voltar, aí voltar. Mas ainda é muito legal usar o CSS. Eu só gosto muito do Tailwind. Sim. É que tem estratégias para usar, né? Essa é a verdade. Mas eu também sou fã do Tailwind, né? E eu uso muito nos meus projetos. Inclusive, o meu próprio link do site aqui que eu tenho, das minhas redes sociais, né? Ele foi feito com React, com Tailwind também. E ele tem toda a parte do site, eu não soltei ainda, eu vou soltar, porque tem algumas novidades que eu vou trazer mais pra frente, não vou dar spoilers. Legal. Mas assim que tiver liberado, vocês vão ver tudo que foi construído foi literalmente com React, TypeScript, Tailwind. Então, todas as tecnologias que a Mariana está usando aqui foi a mesma que eu utilizei no meu site. É a mesma que muitas empresas gigantescas utilizam também. Então, uma delas, óbvio, a Meta. Né? E quando você aprende React também você tem e Tailwind, você tem uma facilidade também para aprender mobile, porque você consegue com React Native utilizar alguns recursos do próprio React, é similar. E você também consegue embutir o Tailwind também no React Native. Então fica muito legal que você consegue mexer com front, com esse tipo de linguagem, né, na parte do React aí também, e fora que você aprende o JavaScript, que você pode usar tanto no back-end com Node e no front-end com React. Então, fica um combo muito bacana aí, você consegue montar muita coisa, né? Fora outras coisas, outros frameworks que tem por aí. Por exemplo, você tem o Electron.js também, que você consegue fazer com JavaScript, que basicamente você consegue construir aplicativos desktop. Então, por exemplo, eu não me lembro se é o próprio Teams que foi construído com Electron.js. Então ali é puro JavaScript com HTML, CSS também. E tá rodando na sua máquina ali. É muito legal. Nossa, muito da hora isso. Sim, tem muitas outras vertentes para você poder utilizar JavaScript também. Mas bora lá, não vou fugir desse tema. Vou deixar a Mariana seguir, porque a gente se empolga aqui, né?
Então, Verdade. É muito importante, gente, quando a gente instala, a gente vir aqui no nossa config do Vite. Aqui, vite.config. Ah, gente, meu side note aqui. Meu Visual Studio Code é diferente porque eu gosto muito dessas coisas menininha, tá? Então você pode ver que meus ícones são diferentes. Eu tenho os petzinhos aqui, mas é por causa disso, tá? Mas é só por causa disso. Enfim, voltando, porque alguém pode achar estranho ter tudo colorido ali. O que é importante, o Vite, ele não vai vir com o Tailwind assim que a gente instala. A gente precisa importar ele. Então, a gente vem aqui e eu vou jogar o comando que está na documentação, que é o import. Aí, eu tenho aqui a ajuda da IA, ela já vem para mim, me botando o que eu preciso, que é vir aqui e colocar o meu plugin, o meu Tailwind, e aceitar. Aí a IA me ajuda nessas partes. Uma coisa que a IA me irrita um pouquinho é o Prettier. Ele coloca muito ponto e vírgula, mas eu tô acostumada já. Tem gente que não gosta muito. Aí, depois que a gente fez isso, a gente pode usar o Tailwind. A gente vem aqui no nosso index CSS, que ele já veio quando a gente criou o nosso projeto de React, e a gente vai dar um import. Então, eu vou usar import e o Tailwind. Então, tem um detalhe que eu me perco muito ainda, tá? Então tá tudo bem. Ele não me diz exatamente qual é o Tailwind certo que eu estou dando import. Isso é muita parte da IA também me deixa um pouquinho confusa. No documento, ele diz que é só para dar import Tailwind CSS. Quando eu vou fazer, eu tenho projetos que precisam que eu faça tanto o Base, o Component e Utilities, e tem projetos que não. Como eu ainda não cheguei muito nesse nível de entender o motivo, eu só aceito, gente. Então, se acontece com você também, não é só você. Ok? Aí, agora eu vou só mostrar que o Tailwind está funcionando. Aqui no meu return, eu vou abrir uma div. Aí, agora é HTML. HTML, gente. Virar HTML. Vou abrir uma div aqui. Ele fechou. Aí, às vezes, atrapalha. Eu vou abrir um H1. Simples. Eu tô só seguindo o que tá escrito na documentação do Tailwind, só para mostrar. Uma classe. Mas fácil eu copiar. Ele copiou da própria documentação do Tailwind, gente. Adoro a IA. E. Alô? E falta da npm run dev. Haha. Esqueci que eu tinha parado de rodar. Porque a gente instalou o Tailwind. Que ele logou e falou, ué, por que não tá funcionando? Aí eu esqueci. npm run dev. a gente reinicia. A cada pacote que vai instalando é bom reiniciar até para ele fazer uma limpeza no cache dele, né? E foi aquilo que eu mostrei agora, ó. Ele tá com erro. Por quê? O base não funcionou aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar só o Tailwind e ver se dessa vez funciona. Aí, vamos ver. Não funcionou de novo. Aí a gente fica lá. Porque eu esqueci disso aqui. Olha como a IA atrapalha a gente também. Agora foi. Então, Show. como a gente botou lá o text, o tamanho do text, que é 3 to 1, a fonte bold e underline. A gente já sabe que nosso Tailwind está funcionando. E o import é realmente esse aqui, dessa vez. Por algum motivo, às vezes não é. Então a gente vai começar agora. Por conta da versão, às vezes troca, né? Antes tinha que importar realmente todos. Aí agora parece que trocou, deixou somente o Tailwind CSS ali. Então, a gente pode criar, que é boa prática, os componentes separados. Como assim componente separado? Ah, eu tenho uma tela de login num site, mas eu não tenho só uma tela de login. Eu tenho a landing page, eu tenho o footer, eu tenho a header. Eu não vou colocar, que nem eu faço no HTML, que é colocar primeiro a header e eu vou fazendo certinho. Não, eu vou criar um componente para cada, porque fica mais fácil para a gente se achar depois também. E é uma boa prática do React. Então, eu posso simplesmente vir aqui na nossa source e criar um novo arquivo. Eu vou chamar ele de login
screen. Ponto TSX. TSX por quê, gente? Porque eu estou usando TypeScript, tá? Agora me pergunta, por que você escolheu JavaScript ou TypeScript? Gente, eu escolhi porque eu acho que o TypeScript é mais rebuscado do que o JavaScript. Só por causa disso. Não vou dar muita explicação, não. É só porque eu acho que usar TypeScript me faz parecer mais inteligente. É só isso. O TypeScript, ele é bem legal, porque o que acontece? Eu até indico, nós temos um curso curso de maravilhoso de TypeScript. TypeScript. É isso aí. Nós temos 2 aulas lançadas, tem algumas já programadas, já scheduladas aí para sair no canal. Mas o TypeScript, se vocês optarem entre JavaScript e TypeScript, qual que eu começo? JavaScript. Legal. Porque ele é a base de tudo. O TypeScript, ele vai dar superpoderes pro JavaScript executar. Ele vai ajudar na tipagem, tá? Aí tem uma série de questões. A tipagem, ele vai trazer segurança e confiabilidade para o seu código, porque ele não vai deixar você criar variáveis assim do nada. Então vai ajudar muito, tá? Para saber um pouquinho mais, eu peço que vocês entrem na playlist lá de TypeScript, vocês vão entender. Mas esse caminho que a Mariana... Ah lá. Vocês estão com o curso inteiro. Mas esse que a Mariana mencionou, sobre utilizar com React, é uma das melhores práticas. Dificilmente alguém vai fazer um front-end sem o TypeScript. Pode ser com outras linguagens, mas elas vão ser linguagens mais tipadas também, né? E no JavaScript você sempre vai ter o TypeScript acompanhando ali. Então você pode procurar no seu LinkedIn diversas vagas. Você vai ver o nome do TypeScript ali no meio, tá bom? E a Mariana já tá mandando super bem aqui. Eu não preciso quase nem comentar nada. Já deu aula de Obrigada. Tailwind, já de JavaScript, de React aqui. A parte de componentização também é sensacional, porque realmente ela explicou muito bem. Porque realmente a maior confusão hoje em dia, tanto no back-end quanto no front-end, é a bagunça que fica. Precisa ter total organização. E ela traz a organização com essa parte de componentização, tá? Então, Sim. E como sensacional. a gente só vai ter um componente, a gente não precisa criar uma pasta. Mas depois, quando a gente tem vários componentes, a gente vai lá, cria uma pasta de componentes, e cada pasta a gente vai fazendo subpastas e subpastas para ficar mais fácil da gente conseguir achar também. Porque quando a gente pensa que a gente está fazendo um website inteiro com várias telas, você vai ficar muito perdido. Aqui não, aqui é uma tela de login, eu poderia usar até o próprio app. Poderia fazer tudo aqui no app. Mas para mim não me compensa, porque eu sei que em aplicações eu não vou poder fazer isso. Então é melhor a gente aprender do jeito certo, né, galera? Vamos importar o React. Eu vou botar aqui import React from React. Aí já me ajuda, só vou dando tabzinho. Então eu posso export default. Aí eu vou criar uma function. É igualzinho ao JavaScript, gente. Criar uma function de load me screen. Ele já vai me dar o return. E ele me dá uma div inteira. Eu tô olhando pro lado que eu tô vendo o desenho também, gente. Então, como a Ayla já me deu uma linha inteira pronta, eu vou usar essa linha mesmo. Por quê? Porque tudo que tá aqui é realmente o que eu ia usar. O que é isso aqui? Isso aqui, gente, é a mesma coisa que o CSS, só que escrito inline. Então, quando você já sabe CSS, se você passar por cima, você vai ver, ó, exatamente o que ele está dizendo. Então, eu vou deixar aqui mesmo esse aqui da minha altura mínima. Vou deixar a Flexbox. Vou deixar no centro por enquanto. Não tem muito problema para mim. Só que aqui é que tá o pulo do gato. Eu não vou usar a cor que o Tailwind vai me dizer para usar, o que a IA vai me dizer para usar. Eu vou criar a minha cor. Aí eu vou pegar lá meu Figma de novo. E eu crio aqui? Não. Eu crio no meu CSS. Como é uma boa prática para gente, quando a gente tem um projeto muito grande, a gente cria um arquivo chamado global ou style, depende muito da como a sua empresa leva. Mas como eu tenho esse index CSS aqui, eu vou usar no meu próprio index e vou criar a minha variável de cor aqui, tá bom? Tem algum comentário para isso?
Nenhum. Tá mandando bem. O... e ajuda muito, porque da forma que você está construindo, é uma coisa no mercado que pede muito. Você reutilizar componentes. Imagina, e tem tudo a ver com a parte de clean code. Imagina você gerar um código várias vezes em diversos pontos do projeto. Ele vai ficar super poluído. Você fazendo somente num ponto, né? Por exemplo, nos componentes. Eu vou criar um CSS global para colocar as cores que eu vou utilizar no projeto inteiro. Imagina, se der um problema, se você construir cada pedaço em um lugar do seu projeto, vamos supor que você tenha que trocar essa cor, que agora a empresa foi comprada por outra, por exemplo. Agora a cor principal não é rosa, é amarela. Vamos supor que é a Nômade. Como que você vai passar no projeto inteiro identificando onde que estão as cores? Então, se você trocar em um único lugar, ele troca no projeto inteiro. Então, isso é muito legal. Além de ser dinâmico, eficiente, fácil de manutenção, tem as boas práticas aí de clean code também. Então tá certinho aí, tá? Galera, não sou dando a razão, isso são experiências, tanto da que a Mariana tá fazendo, né? Ela aprendeu a partir de experiências, e assim como eu também, tá? Isso é tudo vivência na prática, e quanto mais você viver nesse mundo, respirar tecnologia, trabalhar em empresas diferentes, você vai aprender métodos e práticas e estilos diferentes de fazer a mesma coisa, tá bom? Então, galera, eu uso aqui um root, que é a raiz. Se eu der tab, ele vai me botar um bando de cor. Então, para mim é mais fácil, porque eu só preciso digitar as cores que eu quero mesmo, ele já faz por mim. Então, eu tô pegando do Figma, tá? As cores. Uma boa prática também que a gente geralmente não gosta é de usar o branco absoluto. Não sei o motivo, mas eu só sei que não gostam de usar muito branco absoluto. Então, eu também tenho essa mania de não usar. O text color eu vou deixar preto mesmo. O meu input, eu vou deletar essa parte aqui, porque para mim não faz muito sentido. Vou deixar minha primary color, que vai ser o nosso rosinha, claro. Que é esse aqui. O nosso secondary color. E por que tem esses dois tracinhos aqui? Eu não sei. Você sabe por que tem? Sim, esse aí no CSS, nós temos o root, né, os dois pontos, ou seja, ele é a raiz do todo o projeto do HTML aí, que ele vai determinar essa árvore com o CSS. Esses dois tracinhos é para falar que isso é uma variável. Não é um nome próprio do CSS, mas sim uma variável que você está construindo ali para você atribuir determinados valores. No caso aqui, são cores, tá? Show. Mas isso aí também eu fui me questionando da mesma forma que você tá fazendo, tá super certinho e pra gente aprender mesmo, porque tem muita coisa na tecnologia. E às vezes eu posso falar alguma coisa aqui e confirmar pra você, mas tem um complemento ainda. Então a gente sempre vai buscar. E tem muita coisa que a gente deixa passar também, né? Que não faz Sim, questão pra gente na hora, por com exemplo. certeza. Não, e se alguém vê que tem algum complemento aqui para nos ajudar também, pode colocar nos comentários. Olha, eu expliquei uma coisa, mas tem um complemento que eu não falei, pode deixar aí também. E com certeza eu aprendo muito com vocês, estou aprendendo com a Mariana aqui. Tem coisas sutis que a gente conversando eu nunca tinha me ligado e eu acabei passar a olhar de uma forma diferente e vice-versa. Então, realmente é uma troca muito legal aqui com todos para nós nos aprimorarmos e com essa troca nós ficarmos muito melhor aí para o mercado, para vagas de sênior, pleno, júnior, especialistas e assim vai. E fazer igual a Mariana, né? Cruzar as fronteiras aí e ir lá para o Canadá, conseguir Eu não fazer sou a uma. Luísa, mas. Então, eu não posso simplesmente escrever o nome da variável aqui. Eu tenho que abrir ela. Opa, o outro. E usar o nome. É esse certinho? É esse certinho. Que às vezes a IA engana. Então, eu preciso clicar, botar aqui como var. E o que ela é? É o meu BG. Então, eu vou botar BG, var. E falta as. Não é chave, é colchete? Chave? Não lembro o nome. Ah, não, é colchetes. Aí, agora ele fala também que eu posso escrever assim. Eu nunca escrevi assim, eu sempre escrevi desse jeito.
Mas, se é a melhor prática, eu só vou clicar em Fix, que ele vai fazer para mim quando ele estiver afim. Não vai? Às vezes dá umas travadas também, né? Também não queria, não. Tá tudo bem. Vem aqui. Pronto. Aí vem aquela bagunça. Ele não sabe qual que ele quer que eu use. Mas, enfim. Agora ele Essa é foi, a ele nossa primeira corrigiu. div. Essa é a primeira div, é a div do nossa cor branca, que não é branco, agora é BG Color, né, gente? Que a gente é chique. E eu vou fazer a rodinha, aquela partezinha mais arredondadinha da tela. A Que parte eu do não. border, né? Deixar a A borda parte do border, redonda. isso aí. Eu tenho nomes muito engraçados para as coisas que eu faço. Eu explico muito bem essa parte. Div class name. Eu também vou usar aqui. Vamos lá. Preciso usar um relativo. Aí eu uso assim, com os pixels. Mas, se eu não me engano, alguém já me falou uma vez que não é sempre ideal fazer isso. Mas aí eu preciso de mais tempo, mais experiência para saber se é ou não. Ele já tá até falando que aqui em amarelo já tá reclamando que posso escrever de outro jeito. O meu background, eu vou usar provavelmente a mesma cor daquele BG Color ali, porque eu ainda não vi a diferença. Qualquer coisa é só eu trocar na minha variável, nada vai mudar. E vou fazer o rounded. Eu vou fazer de 2x1 mesmo, que é pouquinho. Vou dar um shadowzinho para ficar, né, com aquela sensação de que tá para fora, que pulou da tela, que eu acho que fica mais interessante. E deixa eu ver aqui, olhando para ele precisa também de. Deixa eu ver se eu faço um overflow hidden. E claro, flex, que faltou o flex. Pronto. Aí aqui ele tá reclamando. Ele tá falando que pode ser escrito como só o W e o número. Aí eu acho que é uma diferença de RAM com pixel, essas partes que aí já é quem é muito bom de CSS que sabe, porque existe essa discussão de qual é melhor. Uma dica que eu dou para quem quer ser dev também, faz tudo que você conseguir em inglês. Inglês é muito importante para ser dev, é essencial, na verdade. Primeiro, porque tudo que você está escrevendo está em inglês. Você tem que saber o que você está escrevendo ali, porque está em inglês. Não existe código, a não ser Portugal, né? Que é um pseudocódigo, em português. Então é interessante você saber inglês e também porque deve, para trabalhar, o nosso sonho é sempre trabalhar na gringa, né? Então, Com certeza. E é uma ótima dica também. E eu falo pra você que muito do inglês eu peguei dessa forma, como você mencionou também. É colocando em prática junto no código, fazendo comentários em inglês e praticando, diariamente, né? Porque é preciso. Muito dos conteúdos que nós temos que consumir é tudo em inglês, principalmente na área de tecnologia. sim. E eu gosto muito de assistir curso em inglês. Eu tô escrevendo aqui a parte do Tailwind enquanto a gente tá falando de text e de cores de CSS, gente. Aí eu já não sou a melhor coisa do mundo para explicar, mas acompanhem comigo. Eu tô colocando a cor, o tamanho, tô montando aquele quadradinho ali. Mas aqui eu vou botar white porque não faz muita diferença para mim por enquanto. Eu gosto muito de assistir conteúdo em inglês quando eu vou aprender, porque eu sinto que eu me sinto mais acostumada, porque traduzir para mim não é o mais fácil. Não sei se você acha assim. Você aprende uma coisa numa língua e depois você tem que traduzir para outra. Fica difícil porque tem todo um contexto, né? Muda É. muito. Então tem.
Por exemplo, tem coisas aqui na língua portuguesa que é uma linguagem popular de um canto, por exemplo, eu vou para Bahia. É uma forma que eles falam uma gíria. Aqui em São Paulo eles falam de outro jeito. Então, é muito difícil você conseguir fazer uma tradução, vamos dizer assim, assertiva. Tem vezes que, pelo contexto, você consegue fazer uma tradução aproximada, você consegue entender ali todo o contexto da frase e conseguir dar uma resposta, né? Agora, traduzir ao pé da letra, como muitas vezes nós tentamos fazer, não é muito legal. E fora que também obriga a mente já a entender aquilo que falou, né? Então, se alguém hoje chega para qualquer pessoa e fala assim, table, você não precisa traduzir, você já sabe que é table, porque você já ouviu muitas vezes, né? Então, Sim. começa a treinar a sua mente, né? Para você já ficar acostumado com cada pronúncia, e assim nós conseguimos tirar de letra no final. Pronto, fechei as divs, tava me incomodando muito. Enquanto você tava falando, eu fechei as divs. O que eu Acabou fiz, cedendo, galera? né? Eu ia usar o branco, então eu só fui lá na minha variável e criei uma branca. Eu provavelmente não vou continuar usando o branco, porque eu vou trocar para pretos. Como eu acho que o meu rosa, ele tá muito rosa ainda, muito claro, muito rosa, ó, tá muito claro, eu provavelmente não vou usar o texto branco, que nem tá no nosso desenho. Então eu vou trocar aqui para nossa cor, que é o text color, que é o preto. Aí é aquela importância que o Júlio falou. Imagina se eu tô lá na linha 300 e eu acho, não tá legal essa cor. Eu ia ter que subir tudo para achar onde é que tá cada vez que eu coloquei a cor branca, e isso ia demorar muito tempo. Eu venho aqui, só troco o nome dela para var. Como é que é o nome? Text color. Isso aí, text color. Aí, vou mostrar para vocês como é que tá ficando agora. Só que, se vocês perceberem, deixa eu até trazer para cá a minha tela de login, ele não vai estar aparecendo. Por quê? Eu não chamei ele em nenhum lugar ainda. Eu só tenho a minha função, mas ela está retornando só para ela. O que eu preciso fazer, galera? No React, eu preciso chamar ela. No nosso caso, é para o app. Então, eu vou vir aqui no meu return. Deixa eu dar um passo aqui. E vou chamar ela. Minha login screen. E você vai ver que ele formatou direitinho, galera, porque eu estou usando o Prettier. Eu uso o Prettier para fazer isso. E uma coisa que também é interessante para a gente que é front-end, o Go Live, que a extensão não vai funcionar porque a gente está trabalhando com React. Eles não funcionam direito, então a gente tem que ir para o nosso browser mesmo. Então, deixa eu trazer meu browser para cá para mostrar para vocês. A gente já tem uma tela inicial que já está mais parecendo com aquele desenho. Está mais interessante, né? Sim. Fora que o Então, efeito do shadow que ela havia Shadow. colocado, que ela mencionou sobre que está saindo para fora da tela, é um sombreamento. Ó. Você pode ver que ela colocou um sombreamento mais para baixo, na parte inferior, e deixou um pouco mais tranquilo na parte lateral direita aqui. Então dá essa sensação que realmente está saindo fora da tela e fica um design bem sofisticado, fica bacana. É exatamente aqui, ó. O Shadow. Que se você for clicar, botar o nosso cursor por cima, você vai mostrar o que ele está fazendo. Por que é o LG? É o large, aí é desse tamanho. Então, se você, por exemplo, eu vou apagar aqui e vou escrever Shadow, ele vai me dar várias opções. E isso é muito legal que o VS Code faz. Então, mesmo você não precisa saber, gente, assim, eu não sei todas as classes que eu estou usando, eu não sei, eu estou com cola aqui do meu lado, do Tailwind, me dizendo o que cada classe faz. E lembrando das coisas que eu uso. Não é obrigatório, gente. É loucura. Isso é uma coisa que a gente, como júnior, acredita muito, que a gente é obrigado a saber a sintaxe de tudo que a gente escreve, de todas as línguas que a gente aprende. E não, você não é obrigado a saber sintaxe. Você é obrigado a saber a lógica. Você sabendo a lógica, você pode escrever qualquer língua de programação que existe. E a sintaxe você pega lá no DoubleTree Schools, na documentação da própria library,
entendeu? E isso é uma coisa que a gente aprende muito, muito errado quando a gente está começando, e é bom você ter essa noção. Não se atenta à sintaxe, aprende depois. O que é importante é você saber a lógica, você entender por que aquilo está fazendo aquilo. Depois você aprende, se você quiser decorar, porque na vida real a gente não faz, gente. Na vida real ninguém decora letra por letra de uma língua de programação. A gente sempre usa o Google para tudo. E tá tudo bem. É normal, tá? Então, vou voltar pro nosso H2 pra gente fazer o título. É isso aí. O importante é o resultado sair, né? Por Sim. exemplo, não importa se você vai fazer o gol de bicicleta ou se você vai dar o passe pro seu amigo fazer. Mas o importante no dia a dia é aquele projeto sair. E óbvio, nós aprendemos que aquele projeto eu mesmo, às vezes eu desenvolvo muita coisa, eu falo, eu sei que dá para melhorar, mas eu faço a entrega dentro do prazo e depois, se eu puder revisitar dentro de uma companhia aquele mesmo projeto, eu vou e refino. E isso vai variar muito também com o tempo de entrega, né? Às vezes chegam aqui para você e falam, eu quero isso em 2 semanas. Daqui a pouco aconteceu algo inesperado e fala, eu quero em 5 dias, 4 dias. Você vai precisar entregar. Então, o importante é você entregar, óbvio, algo consolidado também, que não. Com todos os testes, com todas as documentações. Então, isso é importante. E aí você refinar. E não você entregar algo meia boca, deixar lá capengando, dando problema e depois ajustar. Não, aí você tenta sair com um projeto funcional, né? Se você vê que não vai cumprir o prazo, sentar com o seu tech lead, com o seu gestor direto, conversar com ele, falar os desafios, que você precisa de mais tempo, ele vai entender, porque ele é um dos principais interessados também. E aí você entregar algo realmente com uma qualidade considerável, né? E como a Mariana falou, realmente, nós nunca vamos aprender tudo e ter tudo de cabeça. Com o tempo você grava, mas o importante é você saber como fazer. Se você vai olhar em algum lugar, se você vai pegar, não tem problema. O importante é que saia dentro das conformidades e da melhor forma possível. E também, hoje, o que dita muito é a agilidade, né, para as entregas, tá bom? É por Então, isso que vamos também não lá. tem como a gente fugir da IA. Exato, exato. E é um dos motivos pelo qual ela veio para poder nos beneficiar com alta performance, né? Porque a IA consegue fazer muito mais rápido do que nós, mas o fundamento está conosco também. A IA Sim. aprende com o que nós colocamos lá. Se você colocar algo errado, a IA também vai aprender errado, né? Tem diversos fundamentos, então temos que tomar cuidado. Vai Mas por mim, a IA não erra fuja. muito. Exato. Mas não fuja da IA. A IA ela vai agregar. Ela não é seu inimigo, ela é seu amigo, tá? E só vai perder aqueles que não realmente não vão aprender os fundamentos, tá? Porque um complementa o outro. Bom, quando você tava falando, eu coloquei uma fonte em bold aqui e eu botei uma margem. Mas eu posso mudar aqui quanto eu quiser, gente. Vai salvar, eu vou colocar, ela vai mudar. É igualzinho se eu estivesse clicando lá no CSS e colocando margem, bottom 6, margem, bottom 24 pixels, entendeu? Então, é por isso que eu gosto muito do Tailwind. Porque, sinceramente, é a melhor coisa que eu faço. A melhor coisa que eu uso. Ele facilita muito o desenvolvimento, né? Sim. Ajuda bastante. Aí, de acordo com o nosso desenho, ele tá falando um pouquinho, tipo, to keep connected with us, please log in with your personal info. Então, vou escrever aqui também. Para conectar-se conosco, por favor, log com a sua conta. Pronto. Opa, pronto. Aí tá aqui, mas não tem nada, né, bonitinho aqui. Então, eu vou vir aqui. O que eu quero? Eu quero que ele fique um pouquinho mais separado. Então, eu vou botar uma margem. Vou trazer ele mais um pouquinho para cima. Deixar ele no centro. Aí a gente vai testando, gente. A gente vai colocando aqui quanto a gente quer. Até a gente achar. E eu acho... Deixa eu ver aqui. Que eu prefiro que ele fique... Opa. Cliquei sem querer. No médio. No médio. E isso a gente vai modificando, tá, galera? Qualquer coisa, se a gente achar que tá feio, a gente muda depois.
E eu posso fechar essa div porque eu não vou fazer nada por enquanto aqui. Não vou trocar de fonte, mas do mesmo jeito eu podia trocar, porque eu não preparei nenhuma fonte antes. Então, por enquanto eu vou deixar com essa fonte. Mas depois a gente pode trocar. Agora eu vou criar o outro lado, né? A gente já tem um lado, vamos fazer o outro. O legal, como eu estava falando da IA, é que ele me dá já mais ou menos o que eu quero fazer. E eu já falei isso antes, né? Então, vamos lá. Eu apertei aqui. Deixa eu tirar essa aqui. E se eu for carregar, eu quebrei. Porque eu esqueci de fechar a outra div. E tá tudo bem. Então, ele já me deu até pronto o que eu queria. Eu ia fazer desse jeito mesmo. Com a cor branca, com tudo. E tá vendo como a IA às vezes ajuda a nossa vida? Eu não precisei fazer nada. Ela só me deu. Então, eu vou criar aqui um parágrafo. E vou criar um formulário. Que eu acho que é o melhor jeito, né? Ou um input. O que você acha como back-end? O ideal seria o formulário, porque na hora que nós formos chamar a API para o back-end, o formulário ele tem a parte do submit, da parte do botão, então fica legal para a gente captar todos os dados que vão no payload. Tá? Geralmente para formulário eu sempre uso o form mesmo, para ajudar, para fazer toda a estruturação, e aí a gente mantém uma boa estrutura. Por conta até das funcionalidades, né? E também nós podemos usar validações, né? Por exemplo, usar validações para ver se o formulário foi preenchido de forma correta, né? Então ajuda muito. Geralmente eu mantenho um padrão, eu mantenho um form ali. Show. Tá vendo, galera? Isso que é legal, essa troca de quem trabalha só com front e quem trabalha só com back, a gente vai se conectar em algum momento. Então é interessante a gente saber o que cada um acha, o que fica melhor para cada um. E, por exemplo, se eu fosse fazer aqui, eu não usaria um form, eu usaria só um input, porque eu não tenho muita conexão com o back, né? Mas é legal que você falou isso. Porque eu realmente não tenho esse pensamento de preciso fazer isso porque assim vai ficar melhor para minha segurança, para minha validação e tal. Então, é isso. Sim. Não Vamos que lá. não exista outras formas de fazer, né? Existe, mas geralmente eu gosto de manter o padrão, né? Eu também não sou o melhor com front-end, vamos dizer assim. Eu utilizo tanto no front aí como a parte de mobile também, mas essa parte de validações de formulários eu gosto de manter o padrão ali, porque pelo menos para mim facilita bastante, né? Mas se alguém faz diferente, deixa nos comentários aí, ajuda a gente também, ensina aqui para nós aprendermos formas diferentes de fazer. E eu confesso que eu gosto de misturar muito essa parte de forms aí, junto com o TypeScript e também o Zod para fazer toda a validação. Eu trago o Zod ali um pouquinho do back-end para o front-end também, que é possível nessa parte aí para validar os inputs, né, de todo o formulário. E fica uma coisa bem legal também. Isso aí. Gente, a IA já me trouxe praticamente pronto de novo. Então, isso aqui é o gerenciador de senha que eu uso. Então, esqueçam, por favor, ignorem. Porque eu uso o Dashlane. Então, ele vai postar ali. Então, já significa que já dá para preencher. Isso é uma boa ideia. Já é interessante. Mas o que eu botei aqui? Eu criei um input no nosso form com o tipo de e-mail e um placeholder de e-mail, tá? Que eu podia escrever qualquer coisa aqui que ele apareceria para mim. Ok? Eu não mudei nada, de verdade, não mudei nada aqui. A IA criou para mim tá do jeito que tá. Eu acho que no máximo eu trocaria essa cor aqui. Eu acharia uma cor, um cinza diferente para cá, mas isso eu posso fazer na parte de refinamento, tá?
E eu vou criar o outro input da senha. Ele já me deu até o botão, gente. A IA não tem muita paciência, né? Você pode ver. Mas o bom é que, ó, Ela não ela tem fez muita tudo paciência. alinhado, tudo certinho. Então isso ajuda demais a agilidade Sim. pro desenvolvimento. Isso é perfeito. Aí, vamos lá, eu botei aqui um placeholder da senha também. Ele já criou até o botão, eu tenho que até ver o que ele escreveu nesse botão. Seria tipo submit, tá certo, mas ele tá falando alguma coisa. Não pode achar o nome do botão. Ok. Então, o que eu geralmente faço? Eu vou tentar. Ou eu venho aqui no. Geralmente eu venho na IA mesmo, peço para ela resolver para mim. Mas se ela não resolver, porque por algum motivo minha IA não tá muito afim de funcionar. Uma E geralmente é assim coisa, que eu faço no normal, eu só vou lá e uma pergunto pra coisa ela. que você mencionou que foi legal foi o seguinte: a IA fez para você ali, beleza, para auxiliar. Mas depois que ela fez, você falou, deixa eu ver o que a IA fez aqui. Então, isso é muito bacana. Tem pessoas que falam assim: ah, não, a IA faz para mim e fica como a IA fez, né? Surgiu o botão ali, mas espera aí, você precisa saber o que que tem nesse botão. O estilo ficou legal? Ficou, mas ela colocou alguma coisa de funcionalidade, ela colocou alguma outra coisa que não faz muito sentido. Então, é com base nisso que você vai saber se está certo ou não. Então, sempre refinar, mesmo com a IA fazendo, né, ou você pedindo ajuda ali para poder realizar toda a criação do seu front-end. Ou independente, mesmo que for o back-end, sempre revise o que a IA te passar. Isso é muito importante. E agora foi um erro dela, por exemplo. Quando ela criou, por algum motivo ela não reconheceu esse botão como sendo botão. O que eu fiz? Eu só mudei, já só botei tudo para cá, para a mesma linha e apertei Ctrl S que o Prettier formatou e tá do mesmo jeito. Só que foi só erro da IA mesmo. Então, a gente tem, eu posso até deletar esse import react, porque eu não vou usar nada muito interessante agora. A gente tem a nossa tela pronta, não tá igual a do Figma, mas eu posso mudar aqui, por exemplo, o tamanho do meu, em vez de full, eu posso, quais outras opções que eu tenho? Eu gosto muito de experimentar. Eu gosto de botar para testar. 36, tá bom. Mas aí eu vou lá e vou colocar ele align. Vamos lá, text. Opa, não é text, deixa eu ver aqui. Na nossa documentação, gente. Você vai fazer o que aí? Você vai alinhar? Eu vou alinhar ele no centro, mas eu não Ah, lembro se é tá. align center. No centro ali, geralmente É você justify usa o center, flex. né? Isso. Como tá usando o flexing. Aí tem o Justify Center e se tiver dentro do componente, dá para Não, colocar não o funcionou. Item Center também. Aqui ele não funcionou. Então, não foi. Ah, não, mas coloca Flex, ele como Flex. Deixa eu ver. Aliás, espera Faltou o aí. flex. Isso. Também não foi. Tá, ele tá aqui, ele tá trocando a cor, ele tá botando texto, ele tá dando padding, ele tá colocando a borda, a fonte, o hover. Tem hover, eu não vi. Tem. Ele Legal, colocou mas até eu a vou transição trocar. ali, ó. Ficou legal. É, Para e centralizar ali na mesma forma, só que com um botão pequeno? eu só queria trazer o botão pro meio. Deixa Ah, eu ver tá. Então aqui. vai lá no. Não no button. Você vai lá no elemento Pi, né? Sobe um pouquinho. Uhum. No Onde você formulário, né? colocou no formulário. Isso. Aí você tem que definir ele como flex para ele ficar flexível. E aí você. Flexível. Para ele mudar o formato dele e você colocar o Justify para você mudar. Tá, Aí tem que vamos colocar lá. o flex column, né? Para ele ficar um debaixo do outro. Flex call. E também tem que. Item center. Isso, agora Isso. foi. Agora foi. Obrigada.
E você fala que não sabe do front-end, você sabe muito bem. Mas ó, já tomou forma. Já tomou Ele uma tá forma muito praticamente legal. pronto. Agora a gente pode modificar pro jeito que a gente quer. Do jeito que vai ficar mais bonitinho. Por Sim. exemplo, essa fonte, ela não é a melhor do mundo, né? A gente pode botar um font family aqui, nosso root. Pode usar a básica de sempre, a Roboto. Que se não for Sim, geralmente é o Roboto, que nós mais mantemos, né? Roboto. Água para water. Deixa eu ver aqui, foi. Não. Ué, por que aconteceu? Mas eu posso ir no meu main também, se eu não me engano, fazer que nem HTML. Vim aqui. É aqui? Não, cadê? Aqui. Aqui também posso trocar, gente. Esse login page eu posso só botar login. É aqui no nosso index. O index ele seria o nosso. Como eu vou explicar? É o nosso HTML normal que a gente pega. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no site do Google Fonts, procurar o do Roboto e pegar ele. Aí eu vou pegar o link URL dele e vou fazer que nem a gente faz quando a gente faz com HTML. Seria o Roboto. Para importar uma fonte externa, né? Então, vamos lá. Estou no site do Roboto. Vou pegar aqui get font, get embed code e vou pegar ele aqui e vou colocar no head do meu HTML. E vamos ver se vai funcionar dessa vez. E eu acho que o problema é no meu navegador. Se bobear. Deixa eu ver aqui. Isso aqui vai. Não. Então a gente cancela. A fonte não tá indo. Ai, ai. Será que se fechar essa página que rodou e depois abrir de novo, às vezes dá um. Quando Não. nós estamos desenvolvendo, na minha aqui, por exemplo, na minha máquina, às vezes eu estou desenvolvendo o front-end, eu atualizo no projeto ali na parte do VS Code e ele não atualiza na web, né? No meu browser. Não. E às vezes eu fecho e abro ele já. Então, eu abri até em outro navegador e não mudou nada. Não. Aí, então. Não quer fazer graça pra gente. Quer tentar importar direto no. Como fala? Lá no CSS? Nós podemos importar lá e ver se ele aceita. Assim, você diz com um HTML? Não, não. Em cima, antes do import ter o índice CSS, só colocar um import Import. e aí ele tem uma URL. Espaço URL. E aí você coloca entre parênteses essa URL com aspas duplas. Deixa eu ver. Ele importa do link. Aqui, @import URL. Peguei. Aí, certinho. Nem assim ele quer. Aí Mas aí você colocaria no. Se você colocar no root ou no body ali um font family, será que ele não pega a linha se colocar o nome? Às vezes ele chia um pouco, mas. Por algum motivo ele não tá querendo funcionar de jeito nenhum. Abre uma tag body só pra ver. Em vez de fazer no root. Font family. Opa. Agora foi. Agora tirou de cima, só pra ver. O font family de cima, se tira. Ah, tá. Já foi. É. Então acho que aqui eu posso tirar. Não, também não posso. Ele não tá. Não, vai O ter que único deixar lá. import que ele tá pegando é esse. Ele não tá pegando esse aqui. Então, se ele não tá pegando, eu posso tirar. Ué. É que é tão parecida a letra, né?
porque já me perdi. Mas acho que foi. Quer dizer, deixa eu ver. Foi. Foi. Aí, o que você acha de nós colocarmos um botão de cadastro onde está a parte rosa, para seguir aquele Aqui. layout? Show. Debaixo da... Isso. Show. Então vamos aqui adicionar um botão. O que ele vai me deixar aqui? Cadastro. Só que esse padding tá muito grande. Eu acho. Melhorou. E acho que tá bom. O que ele fez aqui? Cor secundária, texto, cor, tá. Aqui que não tá legal. Se bem que vai mudar a minha... Tá, aí eu venho aqui no meu texto e boto o text color. Só que aí também não ficou legal. O que eu posso fazer? Será que eu lembro como é que faz? Deixar aqui no Se deixar com a mesma cor e deixar só com a borda diferente, será que fica bom? O legal, eu vou ver se eu consigo colocar o hover, o text color. Não sei, não lembro se... Deixa eu ver se funciona assim. Porque se funcionar assim... Opa! Aqui eu copiei mais do que devia. Aí, pronto. O hover também tem a opção de text. Bom, galera, nós conseguimos evoluir bastante em questão de código, né? A Mariana trouxe muitas boas práticas aqui pra gente, trouxe muita coisa legal. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou ajudá-la a só estruturar algumas partes aqui, em questão de pastas, mesmo do projeto. E também nós vamos ajustar a parte para criar a parte de cadastro. Nós fizemos a de login, vamos fazer a de cadastro. E aí nós vamos fazer uma segunda etapa, que é a parte de conectar o front-end com o back-end, tá bom? E se você tá gostando dos vídeos, se você também se identifica, se você pensa da mesma forma que a Mariana, tem alguma pergunta para ela, deixa nos comentários. Eu também vou deixar o LinkedIn dela aqui para vocês conseguirem manter o network, né? E a gente conseguir aumentar essa comunidade aí também com muitas trocas boas, como nós estamos tendo. Deixa nos comentários, segue ela lá também no LinkedIn. Tem um GitHub dela aqui também, você vai ter o projeto lá, né? Publicado lá no repositório, você pode clonar e também tentar desenvolver aí na sua parte. E também, se quiser pegar algumas dicas com ela ou comigo, pode me deixar nos comentários, nós vamos responder todo mundo, tá bom? Então vamos lá. E também, né? Se inscreve no canal, né? Ah, com certeza. Ativa o Lá, sininho. Tá, já pode ser um A youtuber. parte mais importante. Você também não se esquece, né, de dar aquele like lá no nosso curso também. Acompanhar os outros vídeos do canal, ele já tem vários cursos da hora. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações sempre que ele postar um vídeo novo. Com certeza, depois dessa eu não preciso nem fazer um merchan aqui, viu? Não preciso falar mais nada. Vamos lá. É isso aí, galera. Vamos continuar. Bom, no projeto que nós desenvolvemos aqui de front, tem algumas coisinhas que nós precisamos fazer um pente fino, os ajustes. Primeiro na arquitetura, depois nós vamos para o design. Bom, primeiramente, o ideal é nós fazermos uma pastinha com screens, tá? Nós podemos dar o nome de screens ou views, né? Como a Mariana já colocou ali login screen, nós vamos chamar de screens, uma pasta para colocar todas as telas que nós desenvolvemos. Tá? Isso é importante para nós sabermos onde que nós colocamos o que é tela e o que é o core do front-end, né? O que são as funcionalidades, rotas e assim sucessivamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mover o login screen para dentro da pastinha de screen, como a Mariana está fazendo. Depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma pastinha chamada routes, certo? Para nós fazermos o nosso projeto. Pode atualizar.
tranquilo. Ele só vai atualizar o caminho ali, por isso que ele apareceu isso. Tá, agora a gente cria as nossas rotas. Isso. E aí depois nós vamos criar a parte do nosso cadastro ali também, tá bom? Show. Bom, a pastinha já está criada, vamos fazer o seguinte. Já duplica essa tela de login screen. Vamos colocar já de cadastro. Tem um botão para copiar, para duplicar? Você pode só copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, cola e troca Não, o agora nome. você me deixou muito, muito feliz. Eu achei que seria... Eu poderia só apertar sei lá, um Ctrl+D e ele cria. Ah, não. Pô, achei Para isso tão duplicar a linha legal. na mesma aba, ele consegue duplicar. Agora, fazer arquivo, só Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Foi, vamos lá. Já fiz. Agora a gente vai Legal. trocar. Aí nós vamos trocar. Já trocou o nome do projeto, né? Sign Up Uhum. Screen. Beleza. Agora, aquela parte onde está escrito login, nós vamos colocar cadastro, né? Na linha 18, 17. A gente vai trocar. Na verdade, vamos começar por aqui, que é mais fácil. Aqui no Isso. cadastro, vamos colocar login para a pessoa voltar. E Isso. vou trocar para seja bem-vindo. Aí, em vez de botar aqui, crie a sua conta. Aí aqui Pra já você foi. ver, o back-end ele já vai direto no ponto. O front-end ele já tem todo um layout, já tem todo uma forma de interagir com o usuário. Isso é muito legal. Esse feeling falta muito em muitos back-ends, inclusive. Por isso que se complementa, né? Tem uma certa rincha, o pessoal falando, front-end versus back-end, não, eu sou full stack, enfim. Tem muita gente que fala que front-end é só fazer botão, né? E não é. Tem muita complexidade, acredite, no front tem muita complexidade, no back-end tem muita complexidade. É um conjunto, é um combo que se une e fazem coisas assim maravilhosas. Deixa só eu chamar aqui a nossa tela de sign up, porque como a gente não tem ainda as rotas, seria Não, mas legal vamos mostrar. para as rotas primeiro, aí depois a gente pode incluir lá, sem problemas. Deixa eu Senão eu acho que ele só vai... mostrar aqui para eu saber também Tá. que Perfeito. se foi. Seja bem-vindo, login, cadastro, cadastrar. A Legal. gente vai pedir alguma coisa a mais para o usuário, além do e-mail e da senha? Nós podemos pedir o nome, Nome? Show. para Então a gente diferenciar um só pouquinho. vem aqui e cria outro input. Eu vou criar em cima do e-mail, porque geralmente a gente pede sempre o nome primeiro. Sim. Então, vou botar o input de type text. Opa. Com o placeholder. Ele já até me criou aqui o nome. Trouxe. Legal. Show. Então deixa eu só deletar daqui de novo, galera, porque agora a gente não precisa mais disso, porque vamos trabalhar com as rotas. Legal. E isso é uma coisa que você fez que é muito bacana. Quando você precisa ver as telas, né, que você tem, e você quer ver uma debaixo da outra, você pode fazer dessa forma que a Mariana colocou. É bom que você consegue enxergar, ver se está tudo alinhado, tudo certinho. Você não precisa criar rota para depois ver isso. Você pode antecipar essa visualização para você decidir se vai manter aquilo ou não e depois partir para a construção de rotas. E assim, essas artimanhas você vai pegando no dia a dia conforme você vai trabalhando, tá certo? Então, legal, essa parte que ela fez de criar a tela, se preocupar com a escrita, é toda a parte de UI, UX, para você conseguir interagir, ser uma melhor experiência para quem está utilizando seu software, seu site, e você entregar, assim, algo realmente diferenciado. Bom, agora que nós criamos a tela de cadastro e de login, perfeito, agora nós vamos fazer a rota, porque nós precisamos navegar entre elas, certo? Então, nós vamos criar a parte do route, né? Que foi a pastinha que a Mariana havia criado. Só que agora nós precisamos de uma biblioteca. Nós precisamos parar o nosso projeto e trabalhar com o React Router DOM. npm install react router DOM. Isso aí. Certo? Certinho. Show. Bom, agora que está instalada a biblioteca,
né? Nós vamos criar a parte de roteamento, né? Nós vamos criar um arquivinho lá dentro de routes. É TSX? TSX, isso. Ok. Beleza. Aí, nós vamos criar aqui nesse arquivo, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma mesma função, assim como nós criamos para as telas, nós vamos criar também para a parte de roteamento. Então, a gente pode dar o mesmo nome do arquivo, né? Aquele export function main route, né? Legal. Aí tem Ele vai. Opa, escrevi o errado. ele tem um import ali depois, né? Ok. Sim, tem que importar, né? Tem que importar os routes. Routes e routes from React. Exato. Ó, quem entende, entende, né? Tá, vamos lá. Agora, só criar o componente. Que é o routes. Ó, você pode ver que a IA já traz tudo certinho. Ela já nos ajuda. Só que tem algumas coisas sutis que ela não preenche. E vocês vão ver o que a Mariana vai fazer. Que é um complemento. Por isso que nós precisamos entender exatamente o que está acontecendo por detrás dos panos, entender o porquê disso, porque a IA geralmente ela vai te trazer algo ou muito completa ou muito complexa para a situação, ou se não, faltando alguma coisa. E nesse caso, por exemplo, ó, routes, porque nós vamos criar as rotas, e route, porque nós vamos especificar que rota é essa. Então, por exemplo, no path, ele está colocando ali que toda vez que você acessar o nome da nossa plataforma com barra, ele vai mostrar alguma coisa. E ele tem que mostrar um elemento, né? Então a IA não preencheu ali com elemento. Ó. Aí na hora que ela preencher, você vê que ela já traz ali, olha, já entendeu. Opa, você quer um elemento. Qual elemento? Ela fala, você tem criado o login screen. Então, ela vai mostrar, toda vez que você acessar o site só com esse barra, ele vai trazer a tela de login. E aí, se você quiser ver a parte de cadastro, nós precisamos criar uma outra linha, que é uma outra rota. Ela tá preenchendo pra mim. Sugerindo, né? O sign up. É isso aí. Ela Aí a fala e rota ela pede sign pra up. import. Exato. Você vê que a própria IA já entendeu o que você quer e aí você vai conseguir acessar tanto o login quanto sign up. Mas ainda falta mais um detalhe, né? Nós importamos as rotas aqui, só que precisa ter toda uma configuração lá no nosso main TSX para o React entender que tem um roteamento acontecendo por debaixo dos panos. E aí, no caso, nós devemos importar o browser router, tá? Do React Router DOM. É isso aí. E aí nós devemos envolver o nosso app pelo browser router para ele poder entender que o roteamento vai pegar toda a aplicação. Tcharam. Legal. Agora, pronto. Agora vamos tentar acessar a nossa rota de login e a de cadastro. Não tá faltando mais uma coisa? Está faltando? Ah, sim. Está Nosso faltando. app. Que bom que você falou. Agora, ali nós estamos nós importávamos a parte de login, tá? Então, o login, ele não pode ficar mais ali, porque quem que está cuidando toda essa parte dessas rotas é o main route, certo? Ele que está orquestrando tudo. Então, é ele que deve estar ali dentro do app .ts, tá? TSX, Então, a gente vem perdão. aqui e importa o certo. E ele tá com um erro de rota, porque Ah, não, ele não tá com erro de rota, não. Volta lá. É que ele colocou. ele pegou que o bom resto. Ele pegou aqui, ó. Que bom que aconteceu isso. Volta nas rotas, por favor, Mariana. Volta. Olha que legal. Tá vendo que nós colocamos export function main route? Quando nós exportamos essa função sem o default,
ele precisa ser importado por chaves. Ah, Agora, quando nós colocamos o default, ele não permite importar com chaves, ele permite importar somente pelo nome. Então, se você voltar no app e vamos lá. colocar isso, e colocar em volta de chaves o main route, ele vai parar de dar o erro. Olha só. Porque você não Assim. exportou por padrão. Quando você exportar por padrão, colocar aquele default, ele não precisa utilizar mais rotas. Tá bom? Então, explica Isso, pra gente. Por que eu faço assim e por que eu faço o default? certo. Você tem essas duas formas, tá? De exportar. O que é legal? Nos meus projetos, pelo menos, que eu coloco, e eu vejo bastante no mercado, geralmente eles deixam por default tudo que é específico do React. Isso depende muito do que você estiver tocando no projeto, tá? E vai conforme a sua escolha. Mas geralmente tudo que é do React ali, eu deixo vir sempre por default, né? Que é o default significa padrão, o padrão do React. Tudo que eu construí, eu coloco entre chaves, porque aí eu já começo a adotar para mim mesmo que eu falo assim, isso aqui foi algo que eu construí, isso não é específico do React. Tem coisas que o React permite vir só exportar usando sem ser esse default? Sim, mas é o padrão que eu adoto aqui para eu poder desenvolver, tá? Júlio, por que existe os dois e não um? Olha, construíram assim, tem as duas possibilidades e nós acabamos atuando com as duas, tá? Você tem diversos caminhos para fazer a mesma coisa. E fora que às vezes tem esse modelo de chaves, por quê? Isso é muito legal. Vamos supor que eu estou exportando aquela function. Então, eu vou pedir para fazer o seguinte, Mariana. Apaga Oi. esse export, por favor. Legal. Agora vá lá embaixo e cria uma outra função. Coloca só um function test. Isso. Aí coloca um return. E pode exportar uma div test. Tudo bem. Agora você pode ir para baixo, depois disso, e digitar export. E aí você pode colocar, tá vendo que a própria IA já dá? Ele fala assim, você pode exportar essas duas coisas aqui, essas duas funções ao mesmo tempo. Então, o export só com as chaves ajuda também para isso. Porque em vez de eu exportar uma única função ali, eu posso exportar diversas funções no mesmo arquivo. Então, por isso que existe entre chaves e também por default. Porque se eu quiser exportar múltiplas funções, eu também consigo, tá? Então, por isso que esse é um dos motivos que eu sei que existem essas possibilidades para você fazer de forma singular ou múltipla aí exportações, tá? Então, esses são comentários, você pode apagar também. Não, nós não vamos usar, mas para exemplo mesmo. E aí, pode deixar por default mesmo ou somente essa exportação. Show. Agora vamos voltar lá no início. Legal. Você viu que a Mariana, ela não só colocou o main route, ela deixou esse sinal de maior e menor fechando, que é o fragment, ok? Porque ele exige que esteja em volta de algum componente, tá? Esse fragment é a mesma coisa que tivesse uma div aqui, mas você pode manter ele ou uma div para você poder exportar esse componente aqui. No caso, como é um roteamento e nós não queremos renderizar nada especificamente dentro do app, podemos manter dessa forma, tá bom? Então, podemos seguir fazendo o teste do roteamento. Vamos dar um npm run dev, que quase que eu vou... Opa! Aí Apertei entra ali. um caractere a mais. Sim, os dedinhos gordinhos. Tá. Então, vamos dar um reload. E como a gente falou, a gente tem duas rotas. A gente tem o normal e a gente tem o sign up. A gente tem a slug, que a gente chama de slug, que é o que vem Exato. depois do barra. Então a gente tem o sign up. Então se a gente vir aqui, já trocou. Tem um cadastro. Show. Muito legal. Então, você viu que não é difícil fazer o roteamento, né? É muito simples e também tem alguns nomes que é importante saber. Então, por exemplo, a Mariana falou que, em vez do caminho, em vez de nós falarmos barra, ela falou slug. Então, esses nomes vocês têm que gravar porque é muito importante, porque
que é utilizado no mercado também. Então imagina, você tá com um recrutador, ele tá perguntando se você entende de roteamento. Aí você vai falar para ele, tem um caminho barra lá. Não, você vai falar, tem um slug com uma rota tal. Então isso se torna mais profissional, mostra maturidade e conhecimento aprofundado também na tecnologia, tá? Muito bacana. Agora, o último para poder finalizar aqui, nós vamos fazer a parte do link. Então, por exemplo, na hora que eu clicar no botão de login, ele precisa para a tela de login. Na hora que eu clicar no botão de cadastro, ele vai para a tela de cadastro. Então, o que nós vamos fazer? Já que nós estamos utilizando a biblioteca chamado React Router DOM, nós temos a possibilidade de usar o link, tá? Nós podemos importar ele dentro do login screen. Então seria import Isso. link Exato. from router Ele vai DOM. aparecer. Exato. O que é esse link? A tag A do HTML, que é de referência para você linkar alguma coisa, criar o link com uma âncora, né, com a outra página, é a mesma coisa. Esse link significa essa referência do A, né? Ele já Então, até me deu a opção. exato. Aí na hora que você colocar, você vai apagar o botão e você vai trocar por link, né? Assim. Exato. E aí você tem o to ali, que é o sign up, para você navegar até a página, e aí tem a estilização. Veja que não tem como você reparar, não tem como você perceber o que está acontecendo debaixo dos panos. Continua o botão de login, personalizado da mesma forma, né? Com as propriedades que a própria Mariana colocou, e não parece que é um link. Então ele também pode ser um botão. Então você pode usar o button e o link de forma estratégia. Eles podem ter funções iguais dependendo do que você vai usar. Depende muito da estratégia. Mas quando for para formulário, eu indico sempre usar o button com o type submit, ok? Isso aqui é só para você navegar entre as páginas. Tem outras formas, mas essa é uma das mais simples para se utilizar. Tá bom? Então aqui a gente, diferente do A, a gente não bota o nosso hashtag, né? A gente bota só a barra simples, no caso. No caso esse Porque submit... a gente ainda não tem uma rota para ela. Na parte do entrar, nós vamos manter como button mesmo, porque se nós colocarmos como link, ele não vai mandar os dados para nós capturarmos, o que foi preenchido no formulário, e mandar para o back-end para fazer toda a validação, o cadastro nos bancos de dados. Tá? Mas aí, pensando que a gente criou a tela para depois, a gente troca para link? Eu não entendi a pergunta, perdão. Pensando que a gente conseguiu, a gente tem uma tela já para, sei lá, do site, do aplicativo, que você só acessa depois que a gente faz o login. A gente troca esse button para link? Não, porque todo botão que estiver para navegar para uma tela que você consegue acessar só depois do login, ele não deve estar na página inicial, porque senão, se alguém fizer o login, vai conseguir acessar, mas se alguém não conseguir fazer o login, também consegue acessar. Então tem um risco de segurança da sua plataforma. Tudo que você deve acessar dados pessoais do site ou específicos do site, ele deve acontecer o login primeiro, e aí depois você mostra outros botões e outras funcionalidades, tá? Então ele vai vir numa página como, por exemplo, a tela inicial, ali da home, depois que logar. Tá bom? Nunca antes, Show. senão pode ter esse problema de segurança. Show. Aí agora a gente faz a mesma coisa no sign up, né? Isso. Aí no caso, o link foi no login, no né? login pro sign up. Aí agora a gente vai Isso. fazer do sign up pro login. Exato. Link to e link. E alguma coisa faltou import. Isso, o import. E depois nós tiramos o type ali também. Legal. Type submit. Perfeito. Show. Agora salvar. E A gente ele... centralizou. É. Aí o link é normal. Aí nós vamos ter que colocar um flex, né? E colocar para centralizar Ele é diferente do... a propriedade. Ou se colocar um text center, eu acredito que ele já centraliza. É. Então, provavelmente está acontecendo a mesma coisa. Deixa eu usar aqui para a gente testar. Mesma coisa aconteceu aqui. Então, aqui também. Sim. Eu venho e coloco um text center.
Foi. Show. Show. Agora vamos tentar navegar. Então vamos supor que nós entramos na página e nós não temos cadastros para fazer o login. Nós vamos fazer o cadastro, certo? Clicou no cadastro, ele foi para a tela de cadastro. Agora, se nós cadastramos, vamos supor que nós queremos voltar para a tela de login. Se você clicar em login, ele retornou. Tanto que você pode ver aqui na URL, na hora que a Mariana clica, que ele vai trocar a referência para sign up. E na hora que ela voltar, ele volta pro somente barra mesmo. Olá pessoal, eu sei que vocês estão gostando do vídeo, que o vídeo ficou muito bacana. Sei que tem muita informação, mas nós vamos ter que encerrar esse conteúdo por aqui. Nós vamos fazer a parte 2, refinando o front-end e também conectando com o back-end. Ok? Então, não vai parar por aqui. É só para esse vídeo não ficar maior do que ele já ficou e nós continuarmos o nosso conteúdo, nosso aprendizado. Então, te vejo no próximo vídeo, onde nós vamos finalizar esse projeto de front-end. Te vejo lá.